Muito bom dia, bem-vindos ao Segue o Fio desta terça-feira. O que está acontecendo neste programa? A movimentação que está acontecendo. O que está acontecendo neste programa? Só para eu entender, bota na câmera aberta, por favor, meu diretor. Só para eu ver se eu vou conseguir dar um bom dia tranquilo ou não. A gente vai ter uma troca de cadeiras por aqui, a gente vai ter uma mudança de cenário, porque o Vaguinha a idade é brava. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? A idade é brava. Ele tem uma dificuldadezinha postural, entendeu? É uma dificuldadezinha postural. Tu sabe, eu já deixei uma empresa porque não botaram um encosto decente pra mim. Já saí de uma empresa. Querem que eu saia de outra? Ele largou, Querem que eu saia de outra? Ele Não, largou os donos entender. da bola. Ele trabalhava donos da bola. Ele largou os donos da bola porque ele reclamava da cadeira. É mesmo. Me deram uma Mas bancada. o único negócio é que os outros 4 do programa, que era eu, o Meneghete, o Baldasso e o JB, a gente reclamava dele. Ah, entendeu? entendi. E ele reclamava da cadeira. O cara quer jogar futebol, quer ser atleta e não consegue ficar uma horinha numa cadeira. Munari, tiraram lá uma bancada e sentem aí pra ficar 1 hora. Ainda, além de ficar sentado 1 hora mal ajeitado, tinha que ouvir o César Cidade Dias. 5 meses eu meti o pé. Tá, mas é o seguinte, ó. Vamos fazer um botou a culpa reforço na cadeira. postural pro Vaguinha. Vamos embolar aí um exercício. Esse abraço é bonito de ver, né? De manhã cedo, Aí é bom que eu humor. Olha aqui, agora com encostinho. As aqui, costinhas estão confortáveis Porra, agora. o Guerreiro... Agora eu vou, se tu quiser, até meio-dia com Ai, vocês. então Não tá vai bom. dormir aí, né? Ó, a gente tem opções, né? A gente tem variedades de cadeiras por aqui, então a gente dá a opção. Quem quiser um pouquinho mais alta, com encostinho menor, quem quiser encostar um pouco firma é melhor forte. nas costas. A firma é cadeira forte, tá a bem? firma é A firma forte. é bem forte. Tem cadeira pra todos os gostos A minha aqui na cadeira firma. é ótima, cativa, eu tenho postura, eu faço crossfit. Pra isso, Sério? entendeu? Pra manter a lombar aqui bem fortalecida. Imagina a Kelly fazendo crossfit. Nas minhas redes sociais você acompanha várias coisas do crossfit. Levantamento de peso Ela olímpico, acabou de argolas, dizer que eu não sigo barra. ela. Eu faço... Não acompanha as postagens. Eu tenho feito Vice Fit, que é a cervejinha de trigo. Ai, meu Deus do céu. O levantamento de peso do Vaguinha é só aqui, ó, no caneco de chopp. É nisso que ele se concentra. Mas é maravilhoso, Vice Fit. Mas aqui é Demorei água, pra tá? entender. Antes que digam outra coisa, aqui é água. Começamos bem essa terça-feira, eu gosto da galera bem-humorada. Não tiveram ainda com que se estressar, né? Só de jogo, de se- nada acontecendo. Se diminuir a temperatura do ar-condicionado, então, aí Ó, fica perfeito. Amanda, Tô quase botando um nossa calção chefa aqui. que tá na audiência, a Vaguinha tem muitas reclamações a 50 fazer. graus de temperatura, isso é uma sauna ou é um estúdio? Mas, tia, tá 9 graus na rua, ele quer o quê? Ele quer frio aqui dentro também? Não, olha, começamos bem. O Valdir Nese Júnior, o Vaga com penteado piscina. Dá pra ver o fundo. Maravilhoso. Essa é Essa boa, eu não hein? sabia. Essa eu não tinha ouvido. Essa ainda. foi boa. Maravilhoso. Careca tem várias piadas, né? Sobre careca. A careca piscina é muito boa, né? Pô, eu não conhecia. A calvície piscina é só se ver o fundo. Tem a motel, né? Tu sabe? Qual que é o motel? Tem a Não conheço. entrada, tem a saída e a cama redonda no fundo.
Gente do céu. Tem várias, Essa terça-feira tá Eu começando passei boa por demais. todos os estágios. Essa motel eu tive com 6 anos. Ah, é? A 6. entrada, o cara, 6 anos. A piscina com 9 anos. 9 anos ela só se viu o fundo. Aí depois teve a definitiva, né? Que é a bola de snooker. Essa bola de snooker, 12 anos. assim, 12 Ó, anos. pra não dizer que a gente pratica calvofobia aqui, é o próprio CCD que tá falando, Kelly, então tá liberado. A resenha tá ótima, mas sobre o ar-condicionado é sério, tá? É pra baixar um pouquinho a Não, temperatura. tá quente, Então tá tá quente. registrada a reclame aqui, tá? Tá aqui já registrada a reclamação da cadeira e a reclamação também do ar-condicionado. Não me resta mais nada a fazer, a não ser ir para nossa escalação. Vamos ver se vai ter alguma reclamação também dos 11 assuntos que nós temos por aqui, cada um deles para ser debatido naqueles maravilhosos 3 minutos que eles não respeitam nunca, né? Ó, alguém tá batendo no microfone, é pra parar de bater no microfone. Não sei quem é que tá deixando aí o negócio ligado e tá batendo. Vamos parar. Vamos lá, nosso tópico número 1 por aqui, 28 milhões por Soteldo. É, minha gente, o Grêmio pode exercer o direito de compra do jogador e esse seria o valor para investir no baixinho, que custa alto, né? Vai ser um dos assuntos por aqui. Segundo tema, quem é que vai sair? Será que o Inter tá pensando em se despedir de alguns jogadores para dar uma aliviada na folha salarial? Quais seriam os nomes para deixar o Inter, que já nesse meio de ano, mas para o fim de 2024? Arbitragem em Itaquera é um assunto para falarmos por aqui em semana de Grêmio na Copa do Brasil contra o Corinthians. Volta dos lesionados para pegar o Palmeiras. O Roger tem reforços importantes. Vitão, Thiago Maia, Wanderson, Luca. É uma quantidade de jogadores expressiva que estava no departamento médico e agora está voltando. Como administrar, o calendário tricolor que tem pela frente Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores da América? Pontaria em foco. O técnico Roger, ele falou depois do jogo com o Bahia que vem treinando muitas finalizações. A gente viu um Inter que desperdiçava várias chances, então também é debate por aqui a mira, a pontaria dos jogadores do Inter. O Kahneman também está na nossa pauta hoje, centroavante reserva. Leandro Damião viria para ser reserva do Valência? Será que vale o investimento? Vamos falar também de um possível tchau para a gurizada. Estou falando de 2 nomes do Grêmio, Gustavinho e Natan Fernandes. Será que podem estar perto de deixar o time? O Roger vai manter ou não vai manter a aposta nos guris ao longo do trabalho dele? Tá bom o jogo hoje. Tá bom o jogo hoje. Tá bom a escalação, hoje tá né? muito boa a escalação. Fera Acha, demais. Catedrático? Então tá E boa, a tá boa. nossa Boa trend escalação. do momento que vai falar por aqui de Bright White. Onde está o dinamarquês? Que ainda não foi anunciado oficialmente. O Grêmio disse que ele estava chegando, ia fazer exames, ia assinar com o clube. Não foi anunciado de forma oficial, não foi apresentado e fica a dúvida se vai poder jogar ou não por questões burocráticas agora já na Copa do Brasil. Essa é a nossa escalação completa por aqui para a gente já começar a falar a partir de agora. Vamos abrir nosso primeiro fio? Soteldo, 28 milhões de reais e o Grêmio pode exercer a compra do jogador. O Alexandre Galo ontem, que é o executivo do Santos, né? Que foi ex-treinador do Inter, eu acho que foi. Treinou o Inter, campeão treinou da o Inter. Recopa com o Inter. Treinou o Inter. É um baita volante, né? E péssimo Jogava treinador. muito, jogou na Portuguesa, Sim, aquela foi final vice-campeão, né? do Campeonato de 96 contra o Grêmio, ele jogava, era um grande jogador. Muito mal como O treinador. Galo, foi mal como treinador nas estruturas que teve. Ele falou ontem que o Grêmio procurou o Santos para comprar o Soteldo. O Soteldo, e aqui vai também um meia-culpa como comentarista, ontem nós falamos sobre isso. Pegou a boia? Não, mas eu não tenho medo de errar, Wagner, não tem problema nenhum. Sim, com mas, essa. eu te joguei a boia, tu pegou? Claro, com razão. Ah, Não, tá. E com razão. O Renato soube administrar o Soteldo de maneira... O Renato tem uma grande capacidade nisso e soube administrar. Só que é preciso, sempre que vai se falar em jogadores definitivos, é preciso olhar e saber como é a tua estrutura, né? Porque a administração do Soteldo, nós sabemos, o Santos já sabe disso, né, há muito tempo. Sim. A administração do Soteldo é para fortes, né? Eu, por exemplo, sou fraco. Eu teria jogado dentro do Guaíba. É, já Dentro estaria do lá na Guaíba. praia de volta. Ele estaria até agora amarrado na praia na Venezuela. Mas eu sou fraco. O Renato não é, outros não são. Outros são. Eu tenho problema. Não tem problema nenhum, eu não tenho vergonha nenhuma disso. Por isso é que eu fui dirigente e não fui um bom dirigente.
porque eu sou mais sanguíneo. O Renato soube administrar. Contratar o Soteldo hoje é óbvio até, né? Não. Não, hoje ele está solucionando os problemas. Há 2 meses atrás não era óbvio. Então, é preciso medir os prós e contras e o Grêmio tem que saber pensar acima de uma pessoa, né? Pensar como estrutura de clube e, pelo visto, o Grêmio está pensando nisso em contratar o Soteldo aí por 5 milhões, seria 4 milhões e pouco de dólares. É um contrato grande. Em reais, 28 milhões. É, só pra bastante. lembrar. Isso. Não, então dá mais de 5 milhões. Esse É que o cálculo dólar eu muda vou toda fazer hora. aqui, mas de cabeça não vou precisa, saber não, é que dizer. 5 milhões é que Você a gente quanto é que tá o dólar agora nesse momento? não precisa, não precisa, Kelly. É só que eu é que errei aqui. Vamos Não, ver, eu é que cotação errei. do dólar. Não, é que 5 Cinco milhões Não vamos seria... arriscar na matemática. Não vamos nos arriscar. 5,66. É que a gente Daria sempre- 5 milhões de dólares. a gente sempre pensa em 5 por 1, né? Isso. Então, 5 milhões e pouco de dólares aí, ou 5 milhões de dólares com um dólar um pouco acima de 5 reais. O que tu acha, catedrático? Tá, assim, a gente tem que entender por que o Soteldo tá no Grêmio. Pela qualidade que ele tem, eu até falava ontem, com a qualidade que ele tem, se ele fosse disciplinado, ele estava na Europa. Né? O Grêmio aproveitou, foi um negócio de ocasião do Soteldo, porque o Santos foi rebaixado, ele foi um dos personagens do rebaixamento do Santos por indisciplina, e o Grêmio conseguiu trazer um jogador de alto nível, com problemas extracampo, por empréstimo. O Grêmio se aproveitou desses problemas dele, para ter ele de forma barata. O Grêmio agora estaria cometendo o erro do Santos, que foi investir num jogador que tu não pode confiar. Tu não sabe se o Soteldo daqui a 2 meses não vai jogar pela seleção venezuelana e não voltar e ficar fora de um jogo importante do Brasileirão. Então, assim, acho que o Grêmio O tem que empréstimo termina quando? final do ano. Eu ficaria com ele até o final do ano, aproveitaria esse negócio de ocasião que foi bom pro Grêmio, um jogador desse nível por empréstimo, mas não compraria. Nós estamos falando de 30 milhões de reais. Algo em torno de 5 de dólares, é isso? O Vaguinha gostou tanto da cadeira. Ele gostou tanto da cadeira que ele pegou no sono. Então, mas Pegou no sono, dormiu. Vocês já fizeram o cálculo? Sim, nós fizemos o cálculo, nós chamamos o número do dólar, nós discutimos se era 4 ou se era 5, porque o dólar estava 5,66. Aí o Vaguinha abre a participação deles e eu disse que é mais ou menos 5 milhões de dólares. A gente... Vaguinha, eu gostaria de dizer o seguinte, Aquele a foi cadeira realmente, aqui, chama pro planeta Terra. a cadeira realmente, Vaguinha, ela é boa, mas ela não é feita pro cara dormir, entendeu? Não é feita pro cara dormir. Acho que Desculpa, não gente. precisa mais participar. Eu Vamos acho pro que segundo tópico. eu acho 5 que milhões de podemos dólares, passar. vai. Eu só não vou dar um vermelho o nome, pro a Vaguinha. frase é dos tempos dos donos da bola, já que a gente está falando nisso. Que beleza. Não, eu Que só não beleza, vou dar um vermelho Wagner pro Martins. Vaguinha, porque agora o nosso assunto é de Inter e ele vai ter que falar por aqui. Mas Eu olha tive que desatenção, eu tive hein? uma enxaqueca muito forte essa noite. Uhum. Então eu tô meio perturbado. A enxaqueca de algum gorozinho que tomasse Não, ontem? pior que Forte não, ontem. pior que não. Pior que Ah, não. tá. Te preservou, muito, então. Muito doce. Tomando muito doce. Comendo muito doce. Comendo muito Entendi. doce. Tá, que Tomando bom. muito doce. Ufa. Tá, vamos lá. Por aqui, ó. Quem é que vai sair ou pode sair do Inter para dar uma aliviada na folha salarial? A ideia é cortar ao menos 2 milhões. Ouviu bem, Vaguinha? 2 milhões. 2 milhões, né? Kelly, isso é na folha salarial, né? Que a direção pretende fazer esse corte aí. A gente está ouvindo aí, né, situações de saída, de negociações do Charles Arangues, que tem um acordo encaminhado com a Universidade de Chile, tem uma situação do Alário, Vitão se arrasta há muito tempo, Bustos, né? Agora parece que surgiu o interesse do futebol da Rússia, agora não, já semana passada. Mas o que tem chamado a atenção para mim, senhores e senhora, é a falta de habilidade / agilidade para tratar de temas relacionados a saídas e chegadas de jogadores. É impressionante a lentidão dessa direção do Internacional para resolver essas situações. Parece que o processo lá de contratações e de liberações, ele depende de várias etapas que tem que passar por 2 ou 3 departamentos diferentes e nada se decide. Nada se decide. Enquanto isso, o Inter, que demorou 1 semana, ou melhor, 10 dias para contratar um treinador, não consegue fazer a cirurgia necessária dentro do grupo de jogadores. Não consegue se desfazer
dos jogadores que não estão rendendo e não consegue pensar em contratações para agora, para o momento. O Roger precisa de reforços hoje. Hoje! Enquanto isso, eu ouço o presidente Alessandro Barcelos, numa entrevista para a Rádio Gaúcha, na sexta-feira, à noite, dizendo o seguinte: a janela de agora não é uma janela para o momento, é uma janela para a gente projetar o próximo ano, 2025. Como assim? Eu não sei nem o que eu vou fazer em 2025, se eu vou jogar Libertadores, se eu vou jogar Sul-Americana ou se eu não vou jogar nada. Como é que ele vai pensar na montagem do elenco para 2025? Tem que contratar agora, tem que dispensar agora, com agilidade, que infelizmente essa direção não tem. Só uma informação, a folha do Inter ultrapassa os 17 milhões de reais. O clube quer cortar 2 milhões neste momento. Cortar 2 milhões não é difícil, né? Saindo Arangues, Alário e o Vitão que vai ser vendido, resolveu esse problema. Né? Mas não Tá, ainda consegue fazer 2 milhões. isso. Não, mas o Arangues quer sair. O Alário é um jogador que tem um mercado para saída. E o Vitão vai ser vendido. A questão é, tu vai ter que contratar, se a ideia é reforçar. O que o Inter vai reforçar de posição? O que o Roger quer? O que me parece, assim, a direção do Inter é muito dependente do treinador, né? É só a gente ver o perfil dos reforços. Quando o Mano estava aqui era um tipo de jogador, com o Cudê outro tipo de jogador, e agora me parece que é com o Roger, né? Mas com não, o Roger, não porque pode, a torcida, a direção... não deveria ser assim, né? Mas parece que é. Não deveria ser assim. O Inter tem um departamento que é o CAPA, Kelly, tu já deve ter ouvido falar, que é o Centro de Análise e Prospecção de Atletas, tá? E lá tem profissionais. Sim, bom. Lá, bons profissionais que conhecem de futebol. Só que o processo não termina neles. O processo vai para um conselho de gestão que tem amadores e o departamento de futebol do Inter, que tem lá o Magrão, que já foi jogador e que conhece de bola, e quem mais para debater com ele? Então acaba jogador, né? E acaba como? Acaba com a comissão técnica tendo que decidir. Agora, neste momento, Munari, para 4, 5 meses, quem tem que decidir é o Roger. Tem que ser. Vai ter que ser o Roger. O Roger e o Capa. Quanto mais profissionais para mexer nesse momento, melhor, na minha opinião. Entrega para quem conhece de bola. Entreguem para quem conhece de bola, se vocês gostam do Internacional. A gente fez um cálculo com a nossa produção, o Matheus Schenck. Ó. Vamos acreditar, né, quem fez essa pesquisa. Do a gente dólar? falou ontem, não, sobre... a gente fez em reais, a gente já fez a conversão. Do quanto o Inter, pelo planejamento de chegar até as decisões das Copas, o quanto o Inter perdeu de dinheiro sendo eliminado da Copa do Brasil e também da Copa Sul-Americana. Ou seja, não vai entrar nos cofres do Inter cerca de 24 milhões de reais. Então, é um dinheiro que vai fazer a diferença, por isso talvez haja essa mudança na estratégia agora no segundo semestre. Isso o que foi colocado no orçamento lá de 2024, no início do ano, uma projeção. Isso. O prejuízo é muito maior que esse. O prejuízo é muito maior do que 24 milhões. O que é, cara? Porque tem... Essa imagem. Essa imagem vai baita ficar foto, consagrada cara. aqui no Segue o Fio, que é o Vaguinha Seu quase que boneco. dormindo, Cara, que mas coisa dando boa, risada, né? Da sua própria situação. Que foto de quem boa essa. absolutamente se desconectou Essa- do debate e essa entrou é- rasgando com uma essa pergunta é a sobre algo foto que do estávamos programa, falando. tá? Kelly, Essa é a foto do faz programa. um favor, Essa Kelly. é. Tem fio aí em ti? Tem. Ah, então Estou conectada. é que eu queria te convidar para sentar nessa cadeira aqui. E ver como era boa. Peraí, só um pouquinho, só um pouquinho. Não, não precisa. Eu Então sei, eu vai, já vai, sentei vai, nessa vai, cadeira vem, muitas vem, vezes, Tem outra Vaguinha. igual. O Vaguinha, ele Deve tá tá apaixonado com a empenhado cadeira. Mas em essa foto proporcionar o essa foto é a conforto. cara do programa, tá? É o Vaguinha dormindo, Tá. eu falando sem parar e Vou o trocar aqui. Munari tentando fazer eu parar Obrigada. de falar, mas rindo enquanto isso. Obrigada, meu querido. Mais ou menos a Ó, nossa fotografia. Uma cadeira que vai me deixar mais baixa, Só vai nossa, me que tirar música da ruim. marcação do estúdio, ou seja, vou ferrar a equipe das Mas ele imagens pensou- aqui. Escora. Olha o meu tamanho agora, Escora Mar. as costas, escora Escora. as costas. Escora. É maravilhosa, mas alguma condição de eu ficar assim, produção? Tá de brincadeira. Alguma condição de eu ficar assim, desse tamanho? Não tem, né? Então eu vou ter que me projetar aqui pra frente, ficar mais desconfortável do que eu tava, porque É o uma Vaguinho, maravilha o isso bonito, aqui. ele quer a outra cadeira. Muitos comentários por aqui, olha só. Pode renovar o meu contrato por mais 6 meses. O Valdir, o Vaguinha tem alegria de CLT, chegando atrasado. O Natan Secone, ó, cuida das redes aqui do CCD, tá mandando mensagem. Vaguinha, cornetinha de ar-condicionado. Tá boa essa. Tá Essa boa, tá muito boa. Natan é gênio, né, cara? Ó, o Igor Vinícius Rodrigues, bom dia. CCD não acha que o Grêmio, se contratar o baixinho,
Não vai acontecer o mesmo que o Wanderson no Inter? Já já o CCD responde, deixa eu só ler mais algumas coisas por aqui. Juliano Costa, 28 milhões nesse Naba, se valesse, estava na Europa. O Grêmio gosta de jogar dinheiro fora. O Fernando Nando, CCD, o Grêmio errou na contratação do Rodrigo Caio, Aravena, quando é que vai estar pelo menos relacionado no banco de reservas? E mais umas cornetinhas aqui, né, pro Vaguinha, o Richard Baltar. Vaguinha, ouvinte premiado. Totalmente ouvinte premiado. Rogério Fontana, demonstrando boa vontade de participar do Segue o Fio, Vaguinha, né? Super boa vontade. E o Felipe Gil, o Inter comprou o Borré por 33 milhões de reais e o cara não disse ainda para que veio um bagre. Nossa, pesada essa, hein? E, só para fechar, essa eu quero fechar. Vem aí o Segue o Ronco. Pessoal, tá se puxando aí, tá se puxando nas participações por aqui. Quer responder o nosso amigão lá que queria saber dos jogadores? Sobre o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, Aravena. Rodrigo Caio acabou... O Aravena, gente, o Aravena, ele é uma curiosidade. O Grêmio pode relacionar, catedrático, pro jogo de... Sobre o Aravena, depois eu falo sobre o Rodrigo Caio, que é um pouquinho mais sensível. O Grêmio pode relacionar 9 jogadores para o jogo contra o Corinthians. Estrangeiros. Jogadores estrangeiros, apenas 9, tá, Kelly? Tá. Marquezin, vamos comigo aqui. Vamos lá. 1. Marquezin, Walter Kahneman. 2. Vigia Sante. 3. Carbajo. 4. Pavon. 5. Arezzo. 6. Soteudo. 7. Cristaldo. 8. Me ajuda. Aravena? Calma. Ah, o Monsalve. Monsalve. 9. 9. E o Aravena 10. Bright White. Não, esse tá fora. Tu não sabe? Tá fora, o Felipe Duarte nos avisou aqui, tá fora. O que disse? Ele vai publicar em GZH um texto daqui a pouco, mas a informação... Tá fora das o Grêmio, oitavas. Ele não vai conseguir escrever a tempo do... Não consegue escrever Teria que hoje. entrar hoje no bid, e aí ele fica fora não só do jogo de amanhã, eu do tenho jogo mais de ou menos volta uns também. 40 minutos até a minha tese toda que eu ia dar lá no trend final. Acabou. Tá, vamos abrir um novo Tem que fio? cuidar. O Felipe tu tem Duarte que informa cuidar. aí. Eu tô num momento sensível, entendeu? Tem que cuidar pra dizer coisas abruptas assim. Vocês não vão mandou falar agora. Vocês não vão falar sobre a saída de Franco Cristaldo? O Grêmio tá deixando o Grêmio? Vocês não vão falar sobre isso? tópico. Tem um roteiro aqui a seguir, né? Um Tem um assunto que roteirinho daqui a ali. pouquinho ele vai que ele tá- chegar, ele tá- né? Tá, mas era só pra dar um tem 10 Mas sustinho. a gente não Tá, tá tem 10 conseguindo... igual. Era só pra Ei, dar um Kelly, sustinho. tem A gente 10 não tá igual. conseguindo acordar hoje aqui, tem né? 10 igual. Não tá dando pra Quem não acordar. deve ir, Vai ter que sobrar um. vai ter que sobrar um igual, tem 10. Quem não deve ir, Aravena. 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 Deve sobrar. Kelly. Salvo isso, vamos a Rodrigo Caio, Kelly. que é a outra pergunta. Rodrigo Caio é um caso muito mais sensível, porque sai da linha do esporte e entra para a linha pessoal. Tá? O jogador que sofreu uma lesão seríssima, 2019, né? Isso. E vem sofrendo de lá para cá. Neste Na momento... verdade é um pouco mais pra frente, é 2021. Quando o Renato é o treinador do Flamengo. Isso, é um horror, assim, a quantidade de cirurgias que ele sofreu no joelho. Jogador de ponta, a gente sabe, mas que está há muito tempo sem trabalhar. E agora ele está com lesão muscular ou desconforto muscular. O que isso quer dizer? Sempre que um jogador fica muitos anos sem conseguir treinar no mesmo nível, quando tu tenta fazer isso, tu vai tendo algumas dificuldades paralelas, que não são necessariamente diretas à lesão, mas que tira ele de combate. É uma pena. É uma pena. Eu torço demais. Vou repetir, pessoalmente. Eu não estou nem falando do Grêmio. Esqueçam o Grêmio. Pessoalmente. O Grêmio fez uma aposta nesse jogador e ele não está conseguindo vencer como atleta de futebol. Ele está sofrendo. Ninguém sofre mais do que o jogador nessa hora, gente. A carreira dele está saindo pelas mãos, um jogador que era de seleção brasileira. É muito triste. A gente torce que ele se recupere, mas neste momento a gente vê com muita desconfiança a Kelly. recuperação dele. Eu não tenho como estar encaixado no programa. Por quê? O Inter só joga domingo. O Inter só vai jogar domingo contra o Palmeiras. Então, o pessoal tá de folga, tá voltando hoje. Então, eu tô completamente fora do contexto. Tá, mas tem um assunto aqui que tu pode opinar e a gente vai abrir um novo fio para entrar nesta temática, que é a arbitragem no jogo entre Grêmio e Corinthians. Tu falou muitas vezes, né, Vaguinha, sobre ninguém mais do que o Inter sabe como é ser prejudicado pela arbitragem quando se joga contra o Corinthians.
estão escolhidos os árbitros, a gente vai destacar aqui o carioca Marcelo de Lima Henrique, 52 anos, comanda o apito de Corinthians e Grêmio. Esse jogo primeiro, né, em Itaquera, e o segundo aqui no Rio Grande do Sul. Ou não, né? Na verdade, não vai ser no Rio Grande do Sul, vai ser em Curitiba, né? Couto Pereira. E o VAR vai ser o Rodolfo Toschi Marques, que é FIFA, é um árbitro do Paraná. E coleciona algumas polêmicas na carreira, né? Então, quero que vocês falem um pouquinho o que vocês acharam dessa arbitragem. O Marcelo, pelo menos, né, de Lima Henrique, ele é um árbitro que tem mais de 1000 partidas, enfim, árbitro FIFA. Eu gosto do estilo dele. É um estilo que assim, tem comando, ele tem... enfim, é árbitro que tem muita experiência, 52 anos de idade já. É um árbitro que não vai sentir pressão, entendeu? Porque o que se debateu muito nos últimos dias? A pressão dos jogadores, a insatisfação com o que não foi marcado no jogo anterior. Aí o Corinthians reclamou lá que marcaram 2 pênaltis contra ele no jogo contra o Atlético Mineiro. Então, esse jogo tem um foco muito grande em cima da reclamação para a arbitragem. Bota um árbitro que é experiente, que sabe que se o jogador vier para cima dele, vai tomar um amarelinho. E se continuar reclamando, vai estar na rua. Bota um árbitro experiente, por exemplo. Não é o melhor árbitro do mundo, tá? Aliás, no Brasil não tem nada. Não tem um grande árbitro de futebol. Mas pelo menos na questão disciplinar, eu gosto da forma como ele conduz. E assim, que seja justo o jogo, né, gente? Que a gente possa debater aqui futebol, né? O catedrático, eu tô preocupado, sabe? Ontem, eu passei... Em determinado momento ali, o Natan me ajudou muito, o homem das minhas redes sociais ali, o gênio. Eu passei muito tempo, Vaguinha, ontem, olhando prints do torcedor do Corinthians com relação à arbitragem, inclusive criticando muito a arbitragem do Marcelo de Lima Henrique. A pressão, curiosamente, desta vez, vai ser mais forte do que a gente pode imaginar, e eu estou falando do ponto de vista do torcedor do Corinthians. Eu acompanhei também, torcedores do Corinthians acharam um print do Renato, fizeram um print de uma rede social do Renato, dizendo que entregou uma camisa para ele, autografada. Quando ele fez 1000 jogos. E ele recebeu, e aí ele recebeu cartões, um cartão vermelho, um cartão amarelo. Assinado por ele. Cara, isso é absolutamente comum. Os clubes, quando os árbitros vêm aqui em Porto Alegre, não sei se continuam fazendo, mas eu lembro de várias vezes eu vi, tanto no Olímpico, na Arena, quanto no Beira-Rio, eles recebem camisas oficiais, assim, são bem recebidos, como são em todos os estádios. É uma etiqueta do futebol. Então assim, sabe, o torcedor do Corinthians pegou nisso, vai ser um jogo muito quente. Vai ser mais quente do que a gente não vai entrar nessa. Não, eu sei, Vaguinha, mas é curioso, desculpa, Munari. É curioso porque nós muitas vezes gritamos contra a arbitragem. Muitas vezes, é comum da nossa... Só que... O brasileiro gosta muito de reclamar de arbitragem. Só que me chamou a atenção, porque um dos clubes mais ajudados pela arbitragem, junto com o Flamengo, é o Corinthians. Quando o torcedor do Corinthians, de forma muito organizada e muito forte, por óbvio, nas redes sociais, também entrou na briga para pressionar a arbitragem. Não sei se tu tem medo disso, Munari. Eu acho que essa pressão faz parte, mas para mim a maior preocupação nesse jogo não é o Marcelo de Lima Henrique, que para mim ele é de fato, eu não nem vou dizer que é o melhor, mas é o menos ruim, né, da arbitragem brasileira. A arbitragem brasileira tem um problema, que é interferir demais no jogo, e o Marcelo de Lima Henrique ele sai disso. Ele é um cara que sabe mediar o jogo, que tem bom senso, que é o pior, o que mais falta para o árbitro brasileiro é bom senso, e o Marcelo de Lima Henrique tem. O meu medo é o VAR, né? É o VAR querer se meter demais no jogo. Esse é um jogo pro VAR só parecer acontecer algo muito grave. Deixa o cara do campo apitar o jogo. Muito bem, olha só, tem comentários e tem um ouvinte específico, um espectador, que está com uma dúvida. O Maurício da Luz Colar, ele diz, o dinamarquês não pode jogar o Brasileirão, é isso? Não sei se a gente deu a entender isso, mas não é isso. O dinamarquês não pode, neste momento, jogar as oitavas de final da Copa do Brasil, porque tem burocracia aí envolvendo a documentação dele para ele ser regularizado. Ele deveria aparecer no boletim informativo diário da CBF até hoje à noite, e isso não deve acontecer em tempo hábil, por isso ficaria de fora aí desse mata-mata da Copa do Brasil.
Mas o Brasileirão tá tudo certo, ele ainda pode ser inscrito. Pro jogo da volta ele poderia ou não? Daí? Aí que tá. Tem que ser antes do primeiro jogo. Ah, então, então ele tá. não, ele ficando fora do primeiro, ele tá fora do segundo. Ele só poderia ser inscrito para as quartas de final. E para Libertadores, o prazo é 48 horas antes do jogo. Então, o Grêmio ainda tem mais 2 semanas. Não deve ser um problema se o Grêmio anunciar, enfim. O Grêmio não oficializou ainda a contratação, né? Mas a gente imagina que seja tudo certo. Mas aí ele tá fora dos 2 jogos contra o Corinthians. Muito bem. O Denis Zorzan. O ranço que a Kelly tem das teses do CCD é lindo de ver. Por que as pessoas pensam que eu tenho algum ranço muita de gente, muita gente Por fala... por que estranham isso? Todo mundo tem ranço da tese do CCC. Não, eu não não é a tenho Kelly. ranço. Agora Eu vamos fazer uma terapia em grupo vai. nesse momento. Muitas pessoas falam que tu não gosta de mim. É mesmo? É. Mas- E aí eu digo o seguinte. Não há nada de errado nisso. Não, quem não gosta de mim neste programa tá aqui do lado. É o Munari e o Vaguinha. A Kelly me defende nos bastidores. Ela diz o seguinte, não incomodem. Ah, e o Shank não gosta de mim também, que é o cara que comanda lá as picapes. Eles não gostam de mim. E a Amanda? Amanda me odeia. E o O Sheik Thiago? mandou um Hã? recado. E o Thiago? Thiago me ama. O É Sheik- o melhor amigo, o O Thiago. Sheik mandou por um isso o recado. Ele Thiago disse que é. não gosta mesmo. Thiago, ele não gosta. O Sheik eu já sei, não gosta muito. O Thiago me ama. Uma perguntinha assim, pessoal, assim. Tudo certo com a internet lá do flat? Tu viu o que aconteceu comigo? sem Não, live? não tô entendendo. Me conta, o que tá acontecendo? CCD, deixa eu só fazer um parênteses. CCD, eu te adoro, CCD. Eu acho CCD... Nós sabemos. Assim, ele tem uma fala Isso, muito fale bem de mim, agradável, fale uma bem de voz mim. muito boa de ouvir. Isso, e eu boa acho de que mim. ele tem teses muito coerentes, É, sim. às vezes só acho falo que ele demais, olha né? muito pro lado humano da coisa Isso, toda. isso. Às vezes Elogia. ele fala demais. E aí Elogia o que tempo... tem gente que precisa ouvir, O entendeu? tempo do debate, Pega ele pra leva, ti. assim, mais do que o planejado. Não é Mas, CCD, exatamente eu o te ideal adoro, para um CCD. programa de 3 em 3 Pega, minutos. né? exato, Pega é pra isso. ti. Mas, Mas, seja ô, Vaguinha, seja eu também membro do te canal. adoro. Eu Seja também te membro do adoro, canal Vaguinha. dele. seguindo na linha sentimental. Não, Conta. eu vou falar sobre o Conte, sobre o momento. conte. O César, ele não tá conseguindo entrar onde ele mora. Ah, é? É, Gente, essa é a que manchete. bafão Não, é mas tu tem esse? que contar por que eu moro, né? Tu que houve algumas dificuldades. Né? Ele tá com alguma dificuldade pessoal, assim, Entendi. ele apartou, então... e aí ele tá num momento de transição da casa antiga pra casa nova. Então Tá. ele tá num local provisório. Entendi. E o pessoal não tá deixando ele, primeiro, não tá deixando ele É entrar. o lugar Tá que tudo eu aluguei. bem com o pagamento do seu aluguel, meu Pagou? querido? Pagou eu em dia? paguei, só que o pessoal diz o seguinte, ó, o teu cartão não tá, não o cartão de crédito, o cartão de entrada no crédito, o cara diz segundo, assim, e tem segundo. que cadastrar ele todo dia. Momento vida Ah, pessoal. meu Ontem eu botei tava rodando ali o Stories, aí o César reclamando que cortaram a internet. Meu Deus! Tá, vamos verdade, abrir foi aqui. assim, ó. maravilhosa. Segue a Eu vaquinha. tô- Segue a vaquinha pro eu tô- CCD. não, Vamos fazer não uma faz isso, vaquinha não faz isso. comunitária. Eu tô não, tá tudo bem financeiramente, graças a Deus. Eu tô num Airbnb. E aí eu fiz o teste para fazer a live que eu faço toda segunda-feira no meu canal do YouTube às 9 da noite. Eu faço uma live domingo, que não teve porque teve o jogo, e na segunda-feira fiz o teste da internet, dá para fazer live aqui. Tava boa a internet. Só que ela tem uma espécie de a internet do Airbnb tem uma espécie de bloqueio do upload. Então, quando eu começava a live, ela ficava 2 minutos e quebrava. Meu 2 Deus. minutos quebrava. Eu disse, cara, aí não dá. E não fiz, né? Só que aí eu fiquei brabo, entendeu? Porque eu não consegui fazer minha live. Terminou o momento sentimental, vamos para outra Vamos para outro, mas só para não passar em branco aqui, eu também adoro as análises técnicas do Munari, sabe? Sou fã do conhecimento tático, estratégico que o nosso catedrático tem. E eu adoro também o Vaguinha, quando ele vem com aquele sangue fervendo para xingar todo mundo, ou com as suas informações exclusivas. Eu tenho um time que, sem dúvida alguma, eu não substituiria nenhum aqui. Boa, Então, Kelinha. parem de colocar pilha errada neste programa que vocês não vão romper o elenco, tá? Não vão romper, Muito bem, romper muito o bem. elenco. Olha só, muitas mensagens por aqui. Hugo Rocha, todos contra César Cidade Dias. Rogério Fontana, mas a Kelly defende igual o seu Madruga defende o Chaves. Ai, meu Deus. Lucas Lopes, quando o CCD tá quieto, ele tem ótimas teses. Tá Não, chegando peraí, é o muita mensagem por contrário. aqui. É o Chaves defende seu Barbaridade, Madruga. cara. É o Chaves que defende o Sim, Madruga? Já não é o me contrário. lembro. Chaves é que declara. O Claro. Chaves Ah, que é defende. verdade, né? Dizendo que o seu Madruga... que inclusive é maravilhoso. Aquilo ali é maravilhoso. É muito eu bom. amo Chaves. Eu amo também. Eu amo o Chapolin também.
Uma das melhores... Seja um colorado, Mas o então. Chapolin é colorado. Não, mas é colorado pela cor só, não tem nada tanto é que o Kiko torce pro Grêmio, né? O Villagrán torce pro Grêmio. Cara do Villagrán. Ó, Mas gente, tem uma a melhor informação frase do aqui. Chaves, sabe qual é? Melhor chave o do Chapolin, melhor do Chapolin. Gostaria muito de comemorar meu aniversário em setembro. Ah, por que não vai comemorar? Porque eu nasci em fevereiro. Não tem nada igual. É genial, né? Eu não sei quem é mais genial, se é o Chapolin Colorado ou o César Cidade Dias imitando o Chapolin Colorado. Tá, olha aqui, informação exclusiva do Felipe Duarte que chega agora no meu WhatsApp. O Martim Bright White não jogará as oitavas de final da Copa do Brasil pelo Grêmio. Tá confirmado, então. Para poder ser regularizado junto à CBF, o centroavante dinamarquês precisa ter o visto de trabalho publicado no Diário Oficial da União. Como o documento divulgado pelo governo federal na manhã desta terça-feira não contém o despacho, o atleta não poderá ser inscrito a tempo para os confrontos contra o Corinthians. Então, informação confirmada pelo nosso colega repórterzaço Felipe Duarte, de 0 Hora, de Gaúcha. Tá sempre aqui com a gente também, no Segue o Fio. Gente, vamos adiante, 10h34 da manhã e a gente está recém no nosso quarto tema por aqui. Socorro Deus, volta dos lesionados, então, para pegar o Palmeiras. O Roger Machado vai ter de volta Vitão, Thiago Maia, Wanderson e Luca. Qual deles já chega pegando a vaga de titular, Vaguinha? Desses aí, Thiago Maia. Vitão não? Ah, o Vitão, mas é que o Vitão tem uma negociação em andamento, né? Que é com o Real Betis da Espanha. Aí precisa ver a cabeça dele. E aí isso é trabalho do treinador, né? O Wanderson, nem pensar. O Wanderson é banquinho para ele. Do Wesley ontem. Mas aí joga Gustavo Prado. Aí joga Gustavo Prado, que entrou bem no jogo. Entrou bem, não. Participou do gol do jogo e eu acho que os jovens têm que ter sequência. Precisamos de gás para vencer o Palmeiras. Então, desses aí, se o Vitão é papel do Roger, né? O Roger conversar com o Vitão e ele estiver bem da cabeça, vai para o jogo Vitão. E o Thiago Maia para abrir o meio-campo. Tá muito tempo sem jogar, talvez falte ritmo de jogo, mas nós temos Rômulo ali. Ou o Bruno Henrique improvisado, como jogou contra o Bahia, né? Como primeiro volante. E até não foi mal, porque o Bruno Henrique sabe jogar. Ele tem, hoje, o Bruno Henrique falta qualidade lá na frente. Não tem mais potencial para... Tu não acha que falta perna, cara? Pra Eu quem? não acho no Bruno Henrique. Não, aí que tá. Ele é um dos melhores preparos físicos Não, do O Inter. Bruno Henrique jogou Preparo todas as partidas físico é aquilo do que a gente Inter. discutiu, né? Preparo físico, falta força, às vezes. Falta força. Falta força, concordo contigo. Mas ali posicionado, se ele ficar posicionado ali como primeiro volante, ele resolve o Ele diminui problema. muito. Resolve o problema? Não. Ele quebra o galho. Mas acho que com o Thiago Maia ele vai ser o segundo. Porque já quando entrou o Romulo no sábado, ele virou o segundo, né? Quando o Romulo ele foi primeiro com o Bruno Gomes. Aí tu tem o meio-campo com Thiago Maia, Bruno Henrique. Bruno Henrique, sem o Bruno Gomes, isso. Exatamente. E aí- Gabriel Carvalho. O Gabriel Carvalho, o Borré e aí o Wesley, provavelmente, O para Wesley começar. ou o Gustavo Prado com o Valência lá na frente. O Inter tem um problema sério de volantes, porque nem o Romulo, nem o Bruno Gomes entregam o que o Inter precisa. Né? Ali é a função do Fernando. O titular, para mim, do primeira função agora, acho que o Roger não vai usar o Fernando como zagueiro. Então, acho que é o Fernando. Mas e depois ele pode testar Fernando e Thiago Maia, com o Thiago Maia mais adiantado. Aí sairia o Bruno Henrique do time. Mas, estando desses três, Bruno Henrique, Bruno Gomes e Romulo, eu escolheria o Bruno Henrique e aí iniciaria com o Thiago Maia de primeiro volante. É um acréscimo muito importante, porque o Romulo está muito mal, né, bastante tempo. E o Bruno Gomes também faz alguns jogos bons, outros nem tanto. Então, a volta do Thiago Maia é um acréscimo. E o Inter perdeu muito nesses jogos. A sequência que ficou sem Thiago Maia e sem Fernando, o Inter sofreu bastante nessa função. Fechamos então desse assunto, temos um tempinho sobrando, a gente pode seguir adiante e aproveitar para outra temática por aqui, que é o seguinte: como administrar o calendário tricolor, que vai ter aí pela frente disputa da Copa do Brasil, já agora essa semana, tem o Brasileirão, que não para, e tem também a Libertadores da América chegando agora em agosto. Tem que mudar um pouquinho o planejamento, CCD? O que vai ter que replanejar ou repensar aí, tendo essa sequência importante de jogos entre as competições? O mês de agosto é o mês da definição da temporada do Grêmio, por óbvio, né? 2 competições mata-mata decididas dentro do mês de agosto, né? A gente começa o primeiro enfrentamento com o Corinthians, que, por óbvio, vai ter conexão com o jogo de volta. E o importante neste momento, é tentar sair vivo do mês de agosto.
vai ser complicado a análise disso, porque tu tem 3 milhões e meio de reais se avançar pelo Corinthians, tu tem praticamente 5 milhões se tu passar pelo Fluminense. Então tu está falando de 8 milhões em dinheiro, e aí entra uma preocupação que o Vaguinha ontem colocou aqui como esportista, mas que ele tem razão, que é não se desligar dos jogos dos finais de semana. Esse é o ponto. Porque além dos 4 jogos de mata-mata, tu tem os jogos do final de semana. Que o Grêmio não pode simplesmente dizer o seguinte, perdi os 4. Se perder os 4, termina agosto em último lugar no Brasileiro. Então não dá para desligar em relação a isso. É realmente um problema. Por outro lado, é importante referir, e aqui vai um elogio a Antônio Brum, Alberto Guerra e Renato. O Grêmio contratou, o Grêmio botou dentro da estrutura de trabalho 8 jogadores. 8 jogadores. É quase um time novo que o Grêmio coloca à disposição do Renato. E eu me refiro a opções de jogo. Porque em determinado momento o Grêmio tinha JP Galvão e Galdino para ganhar os jogos. Perdeu todos. Porque futebol virou, mexeu, ganha quem tem melhores jogadores. E o Grêmio não tinha. Tá, mas só um detalhe aí, né? Isso eu vi vocês debatendo várias vezes isso ontem. Não entrou nenhum novo jogador. Mas eles entraram no time reserva. Não, eles já entraram. Só um pouquinho, só um pouquinho. Quando... Estavam JP, Galvão e Galdino jogando, certo? Não é porque entraram novos jogadores no time que o Grêmio ganhou. O Grêmio tá ganhando os jogos com os mesmos jogadores. Quando tu O Arezo entrou faltando 15 minutos no jogo Não, e mas outro... aqui o Grêmio agregou Mas grupo. é exatamente, quando tu substitui, por exemplo, quando o Grêmio estava ganhando 2-0 do Mas Palmeiras... eles eram titulares, Não. César. Galdino e JP Sim, Galvão sim, eram mas é que titulares. o Renato- Quando pega o jogo do Palmeiras como exemplo. Jogo do Palmeiras. Quem entra no jogo do Palmeiras quando o jogo está 2-0? JP Galvão. Entrou Rodrigo Caio e Tudo bem, JP mas Galvão. contra o Cruzeiro, quem é que jogou? Contra o Cruzeiro, Contra o não, Cruzeiro nem o Soteldo jogou. O Soteldo Mas é não isso tinha que eu tô te voltado dizendo, ainda. O Soteldo César. jogou. Mas Os jogou novos o reforços, Galdino. os novos reforços do Grêmio estão entrando faltando 15 minutos. Não, Mas o Grêmio Quem hoje... está ganhando os jogos pro Grêmio são os mesmos jogadores. O, O Grêmio Renato hoje- é que agora insistia. sim. O Renato é que insistia em JP Galvão e Galdino para começar jogo. Não, o agora Grêmio sim. hoje tem mais, o Grêmio tem muito mais opção de jogo. Mas, por exemplo, o Grêmio está abrindo mão do Carbajo, abriu mão do Carbajo em 2 jogos. Por exemplo, pro jogo contra o Atlético Paranaense, que o Renato já anunciou que vai ser time reserva. Tu vai ter do meio pra frente o Aravena, o Gonçalves, Gustavo Nunes e o Arezo. Sim. Tu vai ter o quarteto reserva sem JP Galvão, sem Galdino. Que antes chegaram a ser Muda titulares em muito, algum momento. Vaguinho, muda muito. Não teve efeito ainda, mas pode ter. Esse time reserva é um time com... Então tu concorda comigo que o efeito Não, ainda agora... não. É pra sequência de jogo. Não, mas eu discordo do Vaguinho. O reforço porque que fez diferença foi o porque- Gemerson pra mudança do Não, sistema. o Quem tá ganhando os jogos pro Grêmio é o Soteldo. O Arezo problema do fez- Soteldo é que o Soteldo tava na praia. O Arezo Tava na Copa América e depois deu uma passadinha na praia. O Arezo faz diferença. O Arezo faz diferença. Entrou bem em 2 jogos. Calma. Ó, eu quero dizer pra vocês que o tempo tá passando muito rápido por aqui, tá voando de verdade. 10h41 da manhã, estamos ao vivo aqui no Segue o Fio. Aliás, te inscreve no YouTube de GZH, manda teu like pra gente e compartilha o link do programa para que mais pessoas aqueçam as suas manhãs esportivas conosco por aqui. Olha só, muitas mensagens chegando. O Jonathan Weber, deem folga pro Vaguinha, coitado, só um jogo por semana. O Vaguinha não vai ganhar folga, gente. O Vaguinha vem trabalhar, ele é carteira assinada, ele tem um contratinho assinado aqui com o Segue o Fio, então ele vai vir trabalhar. Pode ser que para o ano que vem, quem sabe, o Inter conseguindo voltar para outras competições, né? Enfim, ele tenha mais compromissos ao longo do meio da semana, mas aqui, diariamente, ele vai estar no Segue o Fio. O Nobru Tricolor, falaram tanto do grupo maravilhoso do Inter, mas se olhar atualmente, quem tem o melhor grupo? E o João Lucas Ramos Vargas, Alário sozinho, tem mais gols que todos os atacantes do Grêmio em Grenal. Não sei dizer. O Alário fez um gol em Grenal. E aí vamos ter que pensar... É que o Grêmio não fez gol em Grenal esse ano, né? Fez com o Vila Sante e o gol contra do René. Tá. Então dos jogadores do elenco, sim. Tá. Ok, obrigada, Uma hora fez então, um a gol. informação. Fez um gol em Grenal. O Rogério Fontana, Vaguinha, o Inter pretende preservar jogadores amanhã de noite ou pretende colocar todos para assistir o único gaúcho que está entre as competições?
Queres responder? Queres ficar em silêncio? Queres encarar o espectador olhando para a sua câmera e fazendo uma cara feia? A corneta é válida. É válida e o torcedor colorado tem que aceitar nesse momento. É isso, tem que absorver. O que eu vou fazer? Uma passagem uma entrevista do Roger, que a gente até acabou não dando, mas foi importante, porque refere um pouco do trabalho que o Inter desenvolveu e do resultado desse trabalho no mês de agosto. E o Vaguinha tem toda a razão no sentido de o fracasso do trabalho não pode ser tratado como algo comum. Quando tu planeja futebol e faz o investimento que o Inter fez, tu não pode chegar no mês de agosto eliminado pelo Rosário Central, depois de uma campanha pífia na primeira fase da Sul-Americana, e pelo Juventude duas vezes. É pior do que isso. É pior do que isso. O Inter resolveu abandonar as Copas. Tá, deixa eu abrir um novo fio, então, para a gente entrar nesse assunto, o Vaguinha poder continuar falando com um tempo confortável para ele. O Roger falou que precisa melhorar a pontaria, está treinando finalizações. Vamos entrar nesse assunto para saber como é que o Inter pode melhorar o seu segundo semestre, justamente contando com seus atacantes, os caras que vão fazer gols e vão deixar o Inter numa situação melhor. Assim, gente, vamos lá. O Inter tem no ataque 2 jogadores que estiveram na Copa América, são 2 jogadores que, assim, nível América do Sul, são grandes jogadores, que são Ener Valencia e Borré. Qual clube no futebol brasileiro não gostaria de ter esses 2 jogadores? Nenhum. Todos gostariam de ter. Né? O que acontece, Kelly? Por vezes, a liga ou ela não vem da dupla do sistema ofensivo, ou ela demora um pouco para vir. Juntos, Valência e Borré jogaram 3 partidas, se eu não me engano. Essa foi a terceira partida. Agora com o Roger tinham jogado 2 com o Cudê lá na volta da enchente. Então, assim, tem que ter um pouco de paciência. Por exemplo, o Roger, no jogo contra o Bahia, começou com o Borré um pouco distante da área. Ao longo do jogo, ele disse, não, eu preciso botar o Borré mais perto do Ener Valencia. Não tem uma jogada de combinação entre eles ainda. Não deu a liga ainda entre eles. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Tá? Assim é o futebol. Agora, questão de finalização, eles precisam ter humildade de treinar isso. Não é porque eles são jogadores internacionais, já jogaram Copa do Mundo, Copa América e tal, que o Valência tem 6 gols em Copa, que não tem que treinar. Tem que treinar. Precisa ter humildade de reconhecer que não está num bom momento e tem que participar com foco total no treinamento. Eu acho que o problema do Inter não é só a finalização. É a construção das jogadas, porque as finalizações elas são construídas por um jogador só, que é o Ener Valencia. Ele que constrói a situação de gol do Inter, né? Ou as situações de gol do Inter. Então, o Inter precisa ter mais volume, e isso se dá com o trabalho, que está começando. O trabalho do Roger está começando, então é preciso conjunto, é preciso entendimento do jogo, e naturalmente os gols vão sair, porque o Borré é um cara que faz gol. O Valência é um cara que, apesar de errar muitos gols, ele também sabe fazer. Então, ao natural, os gols vão acontecer. Claro que precisa de treinamento e precisa de trabalho. É que a gente está em agosto, chegando a agosto, e o Inter não teve esses atacantes até agora, né? Então fica sempre essa impressão, cadê o ataque que foi contratado? Primeiro porque o Borré não estava inscrito no Gauchão, depois porque o Valência machucou, depois porque teve enchente, daí teve a Copa América. O Cudê, por exemplo, que foi o treinador que eles vieram para jogar com o Cudê de uma forma, teve eles em 2 jogos. Né? E o Roger, a forma de jogar do Roger não é para ter dupla de ataque. Então ele está tentando adaptar. Ele testou o Borré pela direita, não funcionou, e é natural que não funcionasse, mas enfim, foi um teste, o treinador está chegando, tem o direito de fazer isso. Agora ele trouxe o Borré para dentro. Então ele vai começar contra o Palmeiras o primeiro jogo de Borré e Valência por dentro com o Roger. Nós estamos falando, estamos chegando a agosto, e o Inter vai estar com um novo treinador, jogando pela primeira vez dessa forma uma partida. Então, assim, o planejamento do Inter em relação a esses jogadores que iriam ficar fora na Copa América foi mal feito, né? A aposta foi toda que o Alário iria dar conta naquele mês, o Alário não deu, e aí veio tudo que aconteceu, queda do Cudê, eliminações e tal. E agora começa do zero. Vaguinha, tem muita gente pegando no teu pé hoje aqui no Segue o Fio. Paulo Costa, Vaguinha tá em meia fase. O Alex Dalmas, Vaguinha tá em modo eco. Eco é econômico, né? Ah, econômico. Pensei no eco, outra coisa. Conhece todas essas gírias. Ele jovem. Ele é total, gente. ele fala. Vamos evitar a fadiga. Ele dá resenha. Cara, ele é da resenha. Cezinha, vamos evitar a fadiga. Não, né? e eu gosto que ele vem Jaiminho, né? Já que a gente tá falando sobre né? isso, o Jaiminho, né? Aqui, ó. Lembra do Jaiminho? Terça-feira. Ó,
Terça-feira... Jaiminho, não sabe quem é Jaiminho? Não. Vocês não sabem quem é o o Jaiminho? carteiro Claro do que sim, o Chaves? carteiro do Chaves. Carteiro do Chaves. Ah, o Jaiminho. Vamos evitar a fadiga. É isso aí, evitar a fadiga. Terça-feira, não tem jogo no meio de semana. Aqui, ó. Hoje Entendi. de tarde vou jogar um futevoleizinho. Ó, coisa né, com boa. a galera lá, a turma do Fábio Rockenbach. Só porque a coluna, a cadeira ajudou, né? Fábio Rockenbach jogou no Inter, jogou no Grêmio. Barcelona. Vinícius, que jogou no Inter. Né, a galera toda lá, o Edu. Tá, tu consegue os jogar com esses parceiros caras todos, o aí? Marcinho. Tá, mas aí tá as nesse costas... nível aí? Eu bato neles de eu mão quero aberta. saber. Ah, é? É, As lógico. costas não doem daí no futevôlei. É por isso que eu tô descansando agora. Ah, entendi. Então aqui, ó, Kelly, ó, Administrando. na elegância. Vamos aqui, ó. Entendi, muito bem. Tá bom, se preservando, Vaguinha, né? Aqui no Segue o Fio. O Piá diz, Vaguinha pouca telha. Tá se arriando, Vaguinha, nas suas entradas. O problema é que alguém falar que o Vaguinha é pouca telha neste programa não é legal. Pois é. Não é legal. Aí é que tá. O Vaguinha é disparado o mais cabeludo aqui dessa bancada. E eu acho que tem um tom de deboche com relação às nossas cabeças, querido Não, minha opção. catedrático. Minha opção. Eu acho que a galera tua pega é literalmente na cabeça de opção? vocês. É opção. É mais ou menos opção. Não é uma opção definitiva, não. Não é. Ai, meu Deus. Ele Não, teria... se eu deixar crescer, eu não tenho medo do Vaguinha. ele teria calvície... Se eu deixar crescer, eu não tenho Ele medo do Vaguinha. teria a calvície É opção. piscina. Não, Ele teria não, a calvície pouquinho piscina, só. aquela que só se vê o fundo. Aí tapa. Tá, olha aqui, ó. Teve o menino Júlio Azevedo, que ele diz, que programa diferente, gostei. Que bom, a gente ficou Quando não muito quer- feliz. Cara, quando não Mas que quer- programa bom, que programa Qual é legal, o nome que programa dele? Qual é o nome interessante. dele? Diferente. Qual é o nome dele? É o Júlio Azevedo. Ele é um cara educado. É. Que ele ia dizer o seguinte, que programa horroroso. É um programa diferente. Tá bom, a gente gosta. A gente gosta do elogio, vamos considerar que você tá gostando de fato. E tem uma pergunta aqui, ó. Gente, por favor, me esclareçam. Por que catedrático? Ele gosta de catedrais? Nos pergunta o Matheus Lesseux. Não sei falar esse sobrenome, gente. Catedrático CCD, não tem nada a ver com isso. Catedrático é uma expressão que a gente usa para o entendedor, para o cara estudioso, para o cara que conhece o ramo. Neste caso, o futebol. Então, o catedrático é aquele que dá a palavra final. Aqui, ó. Professor titular de escolas secundárias e superiores, geralmente admitido mediante concurso, tá? Mas no Não popular, passei concurso. no popular é indivíduo que conhece a fundo determinado assunto. Olha Bonito isso, hein? só. Na verdade, as pessoas falam catedrático é um grande elogio a esse rapaz chamado Cristiano Munari, que é o catedrático do programa que tem, como a gente costuma dizer, crescido muito aqui na empresa. Muito bem, vamos começar, gente, a dar uma acelerada por aqui. 10 para as 11 da manhã no Segue o Fio. Eu quero saber se o Kahneman vai ser utilizado nesse jogo contra o Corinthians ou ele deve ser preservado. Ele foi usado nos últimos 2 jogos e o Renato já disse que ele não tem condição de estar partida após partida O por Kahneman não condições joga físicas. domingo. O Kahneman não joga domingo. Hoje vamos pro jogo. Se Hoje puxa- não, amanhã é o jogo. Se puxar na área é pênalti, né? Não, para. Não pode É, puxar a o única adversário coisa, da A única área. coisa que nós vamos fazer é o seguinte, Kahneman, vamos jogar com os braços amarrados nas costas. Tá? Evita tocar nas pessoas, esse negócio. Kahneman, agora, tu perdeu o Kahneman num jogo desse sabe que tamanho. eu Vou acho ouvir um que áudio não. importante. Hã? Tu vai ouvir? Vou ouvir um áudio importante. Olha. Posso ouvir junto? Posso ouvir junto? Eu acho que não. Eu acho que depois de tudo que aconteceu, em cima daquele pênalti, das reclamações do Grêmio, eu duvido que vai ter pênalti por agarrãozinho. Tem que ser um negócio muito sério para dar pênalti nesse jogo. Eu não acredito que o Corinthians vai não dar um primeiro. começa, Cara, eu não duvido. dá ideia, Ainda não mais o dá Marcel de ideia. Lima Henrique. O Marcel de Lima Henrique, se o VAR chamar para agarrãozinho, vai dizer: não, me põe nessa bronca aí. Não dá ideia, Olha. pelo amor de Deus, não dá ideia. Eu não imagino que, de novo, num jogo, depois de tudo que aconteceu, Catedrático, vai dar um acabei de- pênaltizinho. Acabei de fazer um O baita pênalti à elogio. brasileira. Acabei de fazer um baita elogio, tu me larga isso aí. Porque a pelo amor de arbitragem, Deus. a arbitragem brasileira é assim. O que aconteceu naquele Cruzeiro e Palmeiras? Um gol escandaloso, o erro do VAR, uma anulação do gol do Lucas Silva. Jogo seguinte, o Cruzeiro é beneficiado contra o Juventude. Um pênalti claro pro Juventude não é marcado, depois um lance igual a favor do Cruzeiro é marcado. A arbitragem brasileira, ela funciona assim. Sob pressão. Então, assim, ainda mais que o Marcel de Lima Henrique é um cara que não gosta de se complicar. Só se o Kahneman der uma entrada no cara, atorar o cara, bom, amor de Deus. aí é pênalti. Eu tô com Mas eu medo- acho que tô pequenas com- coisas eu eles tô- não vão dar. Catedrático, eu tô com muito medo desse jogo. Porque é muita pressão na arbitragem. É muita pressão. Não tem... pô, são, como diz um amigo meu, são humanos.
Por isso, eles são Eu já influenciáveis. sabia antes, né? Mas ele me disse. A pressão influencia, eles não vão querer se complicar. Hoje é o jogo que o juiz não quer ser assunto no final do jogo. Tá, mas Ele não vai querer ser a assunto. gente Hoje, falou amanhã. aqui no início. Ele não vai querer ser assunto. Cara, é um árbitro experiente. Ele pode errar tudo, mas ele é um árbitro experiente que não vai cair em pressão. Não vai ceder a pressões. Vamos pro jogo. Resolve dentro de campo. Vocês disseram aqui que o Grêmio tem totais condições de passar pelo Corinthians, que o Corinthians foi melhor, que o Grêmio foi melhor que o Corinthians lá no Itaquerão. Vai secar, Wagner Martins, amanhã. O que tu vai fazer amanhã de noite? Vai secar o Grêmio. Vai fazer churrasquinho, conheço. Vai fazer churrasquinho, encher a cara. Tem Palmeiras e Flamengo, meu. Pô, bom jogo. Olha aqui uma coisa, hein? Eu quero saber se esse áudio que o Vaguinho ouviu agora há pouco tem a ver com o Leandro Damião ou não, porque o Inter estaria interessado no centroavante, ídolo colorado. Será que ele volta, ele não volta? Tens uma informação para nós? Isso é um tema? É um tema. É um Pode tema? abrir mais um fio por aí. Tá. Não, também sobre Leandro Damião, tá? Tô tentando apurar algumas situações de contratações, mas tá parado, tudo parado. A informação que eu recebo é nesse sentido, de que não tem evolução em saídas e também em contratações, tá? Aquilo que a gente falou no segundo tema aqui do programa. A lentidão do Inter para resolver algumas questões. A situação do Leandro Damião, que eu trouxe na minha coluna ontem pela manhã, a gente debateu aqui no Segue o Fio, é a seguinte, tá? O Leandro Damião ele foi oferecido ao Internacional, o nome dele foi para a mesa da direção e não houve uma resposta aos empresários que ofereceram. Tá? Eu não sei aí se não houve resposta porque o Inter está esperando uma definição sobre o Alário, tá? que deve sair, ou se, assim, por respeito, o Inter não quer o Leandro Damião, enfim, não quer dizer que não, né? Porque ele foi um jogador que teve uma passagem marcante aqui, é um ídolo do torcedor do Inter. Duas, né? Porque na segunda ele foi importante também na Série B, pro Inter voltar. Né? Foi muito importante. O que o torcedor do Inter precisa saber é que se o Inter contratar o Leandro Damião, primeiro, não é o mesmo de 2010. Não é o mesmo de 2016. 2017. 17 e 18, né? 17 e 18. Mas também precisa saber que o Leandro Damião não vem para ser o 9 titular do Inter, né? Ele vem para ser uma opção no banco. E vale esse investimento para um reserva? Então, aí é que tá. Qual é o investimento? Eu preciso desses detalhes, entendeu? O que eu sei é que ele aceitaria um salário baixo e um contrato curto. Bom, já resolve uma questão. Não precisa fazer um investimento muito alto para contratar o Leandro Damião. Como é que ele está fisicamente? As informações que eu tenho é que ele está bem fisicamente. Bom, então eu tenho que comparar com quem está aqui. Ele é melhor que o Alário? Eu acho que é. Porque pelo menos força ele tem. Tem força de comparação. Não, peraí. Será que é melhor? O Alário não consegue jogar. O Damião gente. jogou 12 jogos na Série B pelo Curitiba e fez um gol. Saiu do Curitiba porque não estava rendendo, era reserva. Se o Alário jogar a Série B, o Alário era artilheiro da Série B. A imagem do Damião, que a gente está vendo aí, eu achei meio pesado só, né? Não vi jogar na Série então vamos B. lá. O Damião ele chega no Curitiba, o Guto Ferreira que pede a contratação dele, o Guto trabalhou com ele no Inter, e depois da saída do Guto ele perde espaço. Ele acaba acertando a rescisão porque o Curitiba queria diminuir gastos, né? Para o Curitiba ele era caro. Ele fez 16 jogos lá, 3 gols, 2 no Paranaense. Na Série B ele fez um gol só. Se o Inter estivesse contratando hoje, que tem um ano a mais que ele só, o Anselmo Ramon, que é o artilheiro da Série B... Achei ele pesado. Que está em bom momento na Série B, eu ficaria com dúvida. O artilheiro da Série B, que tem um ano só a mais que ele, 36 anos, Anselmo Ramon. Jogou no Cruzeiro e tal. Sim, conheci. Então, trazer o cara que não estava dando certo na Série B, eu não traria. Eu não traria mesmo. Tocou a campainha, vamos para o nosso próximo assunto. Rapidinho, só Quer para concluir? finalizar, assim, há uma divisão entre os torcedores do Inter, que querem e aqueles que não querem. Aqueles que não querem mesmo, né? Não dá, é voltar ao passado, é ex-jogador e tal. Só que eu fiz 2 pesquisas nas minhas redes sociais, tá? A famosa enquete. Famosa enquete Tá. no meu YouTube, tá? E no YouTube deu 61 a 39. 61 sim, 39 não. E no Instagram, então eu vou ver aqui agora, mas deu 69, ó. 69 a 31, tá? Claro que é um público que me acompanha, que é um torcedor colorado, e a gente tem que respeitar. Mas, assim, é uma contratação que ela é duvidosa. Por isso que eu pergunto, quanto custa?
200 mil por mês até o final do ano, tu não contrataria? Nem assim? Não vai ser 200 mil. O Damião vai querer ganhar 200 mil. Se ele saiu do tudo bem, Curitiba mas porque o salário... responde a pergunta Tá, mas que é ele que daí fez. é uma coisa que não existe. Não, a resposta Não, mas é que é não com existe. Não, eu tô te dando uma informação. 200 mil? Ele é próximo a isso. Olha, mas ainda assim eu tenho dúvida se vai valer Tudo a bem, pena, sabe? tudo bem. Porque, bom, a gente fala tanto sobre usar jovens, né? Tu traz o Damião com 35 anos, aí tu não vai pedir depois Luca Drummond, Ricardo Matias, né? É a mesma coisa, trouxe o Johan, não vai usar os garotos. Então, assim, vamos usar garoto ou não vamos usar garoto? Não. Os garotos que tem Terceira opção. olha Não, aqui, os ó, garotos isso que aqui tem é pra assunto. frente não servem. Isso Luca aqui é Holanda e assunto, Luca gente. Drummond não servem. Isso aqui é tópico por aqui, tá? Os guris, a gente pode até fazer um 2 em 1 aqui, tá? Falar dos guris do Grêmio, um pouquinho a ver com negociações, e da utilização dos guris do Inter. E aí, como utilizados, se tem algum ali na frente que pode fazer, às vezes, do que faria Leandro Damião, como reserva do Ener Valencia. Eu quero perguntar o seguinte, o Gustavo Nunes e Natan podem estar indo embora, o Gustavo Nunes na mira do futebol inglês e do futebol português. Tem aí, ao menos, a expectativa de 12 milhões de euros, cerca de 70 milhões de reais Pra aí quem? pela negociação com o Gustavo Nunes. Gustavo Nunes. Gustavo Nunes. Oh, E o Natan Deus. Fernandes foi sondado por um time da Arábia. O tricolor acerta ou não acerta em querer vender esses jogadores? A gente pode colocar nessa discussão também o Cristaldo, que existe uma possibilidade de que seja Que negociado. valor é esse do Cristaldo? Já se tem informação. O Merlo, jornalista argentino que é especialista em mercado e é bem informado sobre questões que envolvem jogadores, principalmente os argentinos, ele deu informação de 6 milhões de euros e o Grêmio não aceitou. O Grêmio queria mais. O Grêmio pagou 4 e pouco de dólar. Isso, para o Huracan. Né? O Gustavo Nunes se fala em 12, né? Se fala em 12 milhões de euros, De 70 euros, milhões de reais. Eu tive informação bem forte sobre essa do Gustavo, tá? Olha só, Vaguinho. Que situação difícil, tá? Olha o que eu vou dizer para vocês. É um clube da Arábia Saudita. O Gustavo tem 18 anos de idade. É um clube da Arábia Saudita, o clube que contratou o Nandes, Isso. sabe? É um clube que tem feito investimentos altos. Tá mudando o mercado da Arábia Saudita, né? Isso. Esse é um Vaguinha, problema. olha só. 12 milhões de euros, tá? 18 anos de idade. Até aí pesado, certo? Não é nada que muda o mundo do Grêmio e tal. O Grêmio não espera tão pouco por ele. Só que para ele, Vaguinha, a proposta é uma coisa assim, tipo... Salário? O salário e a luva. Não dá para pensar. É tipo aposentar os netos com 18 anos de idade. Imagina isso no teu colo. É próximo a quanto, desculpa? Eles falam em 3 milhões de reais mês. Contrato de 4 anos? Contrato de 5 anos. 5 anos, acabou daí. Entendeu? Aí tu vai dizer não, É porque difícil. tu tem uma ambição de repente, jogar aí no clube uma grande da escolha de Europa. carreira, né? Não, mas não é Não. isso. Não, eu sei Só que é ganhar uma, dinheiro, acabou. eu sei que é uma escolha Seleção, de carreira. grande clube. Só que imagina a cabeça de um menino que há um ano atrás ganhava 6 mil reais. É difícil muito tomar essa dinheiro. decisão. E assim, o mercado da Arábia Saudita está mudando. Hoje mesmo, o clube da Arábia Saudita acabou de comprou, o Alberto dando a informação, o Eike Fernandes, que é um volante que está com a seleção sub-23 na Olimpíada. Eles começaram a investir em jogadores Começaram mais a investir em jovens. jogadores mais jovens. 10 milhões de dólares vão pagar pelo Eike, que é um cara que se falava em Porto, né? E eles pagaram mais que o Porto. E esse garoto fez a opção, tem 22 anos, todo mundo imaginava ir para a seleção argentina, vai jogar na Arábia Saudita. Acho que acabou a seleção argentina para ele. O Grêmio tem Vai ficar 3... milionário. Essa do Cristaldo eu não sabia, tá? O Grêmio tem 3 propostas, mais a do Cristaldo. Mas Mas o Cristaldo Gustavo- é diferente, né? Porque eu o Cristaldo, sei. pela idade, a Arábia Saudita é uma boa para ele. 12 milhões de dólares, de euros pelo Gustavo Nunes. Tem 18 milhões de euros, sendo que com gatilhos pelo Gabriel Mack. Só que de dinheiro cash é 8 milhões de euros, que é do Chelsea. E tem mais uma proposta abaixo de 8 milhões de euros pelo Natan Fernandes. Então, tu tem aí quase 30 milhões de euros. Só que tu perde as tuas 3 principais estrelas se tu fizer isso. Tu resolve financeiramente, quanto dá 30 milhões de euros vezes 6, faz aí. Vou fazer. É peraí. muito dinheiro, entendeu? Tu resolve financeiramente, mas tu abre mão de 180 180 milhões milhões. de reais. Só que tu abre mão
das 3 principais estrelas da base. E curioso que, assim, né, em termos de grana, o melhor negócio é o Cristaldo, porque pela idade é difícil revender. Só que para o time hoje seria a maior perda. É verdade. Porque esse é um cara que o Grêmio a gente não sabe se o Gonçalo vai funcionar. Imagina se tu considerar o Cristaldo também, Vaguinha. Tu tem 200 milhões de reais dentro dos teus cofres na semana que vem. 200 milhões de reais. Tu perde 4 jogadores. Muito bem. E o Roger, hein, em relação aos guris? Falamos dos guris gremistas, agora vamos falar dos guris colorados. Esse pode ser o principal diferencial do Roger em relação ao Kudê? Utilizar mais os guris e apostar mais neles, Vaguinha? Tem que apostar na gurizada. Tem que apostar na gurizada, tá? Tem ali 2 jogadores que, para mim, já deram resposta e que merecem vaga no time titular. O Gabriel Carvalho tem que continuar como titular no lugar do Alan Patrick. E o Gustavo Prado tá fazendo sombra já pro Wesley, tá? E tem outros 2 que o Roger já puxou, que são o Iago Noal e o Luiz Otávio. É Luiz Otávio, né? O volante. Que é sub-17, mas está jogando no sub-20. Tem que... Ó, se demora para contratar, se tá muito difícil de contratar, vai dando oportunidades para eles. Vai dando oportunidade para esses meninos, tá? O Inter precisa de força, de juventude e de talento. Especialmente talento que vem da base, para voltar um pouco do nosso DNA. E essa foi uma promessa de campanha que não está sendo cumprida pelo presidente Alessandro Barcelos, que falou nas 2 eleições em 40% do time de jogadores jovens. Eu até entendo que demorou um pouco para aparecer jogador bom de bola na base. Agora que tem jogador bom de bola, tu tem que insistir neles. E esses 2 jogadores são bons de bola. Concordo com o Munário. O Gabriel Carvalho está um degrau acima do Gustavo Prado, mas eles merecem sequência. Sequência. Quando eu falo sequência é o seguinte, se o Johan jogou 7 partidas como titular, no mínimo o Gustavo Prado tem o direito de jogar 7. Deveria jogar mais, por ser da base. Então tem que ter sequência. O Roger gosta de trabalhar com jovens da base. Tem um exemplo muito legal do Roger quando ele foi técnico do Grêmio, que ele chegou e botou o Bitelo para jogar, e o Bitelo fez assim, ó, explodiu. Então deixem o Roger escalar os jovens. Me parece que agora, com essas renovações de contrato aí do Gabriel Carvalho, o Gustavo Prado também deve ter uma situação encaminhada aí nos próximos dias. Bota os guri para jogar. A temporada do Inter mudou, né? O início do ano, a ideia do Inter era montar um grande elenco para tentar disputar todas as competições, deu tudo errado, né? Acabou, o Kudê foi embora, não tem mais competição nenhuma para ganhar, o Inter não tem como ser campeão brasileiro. Então o Roger, claro, ele tem que buscar uma vaga na Libertadores, esse é o objetivo dele no Brasileirão, mas ele já prepara o Inter para o ano que vem. E aí parte essa questão de usar os garotos, até para ver quais desses garotos vão servir para, de repente, virar titular, ou pelo menos para ser jogador importante no elenco. Ele tem tempo para treinar, o que também é uma vantagem, né? Tem tempo para trabalhar com o garoto, corrigir defeitos. O Gabriel Carvalho, por exemplo, teve dificuldade jogando por dentro contra o Bahia. O que faltou para o Gabriel Carvalho? A hora de trabalhar isso. Então ele vai ter... E ele tem também a questão das ausências, né? O Gabriel Carvalho virou titular porque o Alan Patrick machucou. Eu não imaginei que ele ia deixar o Alan Patrick no banco do garoto. Então essa oportunidade apareceu agora. São 2 meses sem Alan Patrick. O Wanderson tá fora, fez o Gustavo Prado subir um degrau no lado do campo. Ele é um cara que era meia na base, né? Quem botou ele pelo lado foi o Kudê. Então daqui a pouco, se o cara vai jogar pelo lado, será que o Prado não pode jogar por dentro? Ele vai ter tempo para fazer esses testes aí, porque tem tempo para treinar e só tem uma competição. Mas não tem tempo para mais nada além de falarmos da nossa trend do momento. Roda a vinheta, vamos lá. Bom, a nossa trend do momento, num primeiro instante, ela era para falar de Bright White, mas a gente já teve uma resposta, informação exclusiva do nosso colega Felipe Duarte, de 0 Hora, Rádio Gaúcha, que o Bright White não está ainda com toda a burocracia de documentos resolvida e, por isso, não vai jogar as 8avas de final da Copa do Brasil. Vamos, então, perguntar para o CCD se a reação no Campeonato Brasileiro pode dar um gás para o Grêmio agora nas Copas? Ah, sim, aumenta a confiança, né? Sobre o Bright White, eu tenho algumas curiosidades interessantes dele, tá? Eu queria também utilizar esse espaço. O Bright White procurou uma professora de português. Diz que ele está muito satisfeito com a forma como ele foi recebido aqui. E essa atitude é muito legal. Porque uma das coisas que a gente mais critica
é quando treinadores, como o Cudê, por exemplo, que era uma crítica contumaz das pessoas em relação... Bastante. Ganhava bastante por isso. não se dedicava à nossa língua. E é muito legal poder ver um atleta que tem estrutura, que é um cara tri bem sucedido, até fora do campo. A gente já contou aqui as histórias dele como empreendedor, muito bem sucedido. Se preocupe com a nossa língua, que é algo básico no relacionamento e na forma de comunicar. Então, primeiro, esse ponto, estou muito satisfeito com isso. Isso não vai dar bola para ele? Não vai dar. Mas é legal a gente ver isso. Sobre a pergunta e a mudança, existe uma situação subjetiva no futebol que ajuda muito, não só no futebol, na vida, de um modo geral. Por exemplo, nesse momento, o Vaguinha não está tendo boas participações nos programas, porque o Inter fez com que ele perdesse a confiança. Então, por isso é que ele não tem... Já eu, com as vitórias do Grêmio, eu tenho crescido, eu estou com o peito aberto, eu estou com moral, entendeu? Ah, claro. E aí isso... O homem tá Vai confiante. brigar pelo título, claro. Tá brigando pelo título. Isso me dá confiança de ter tranquilidade para abrir o microfone e tal. Jogar futebol é mais ainda. Não acha, catedrático? Sim. Jogar futebol, tu precisa sempre achar que tu vai acertar. E quando a derrota vem toda hora, tu nunca acha que tu vai acertar. Então, as vitórias, o melhor momento, 7 pontos em 9, faz com que o Grêmio entre melhor, sim, no enfrentamento contra o Mas Corinthians. agora tem... Eu levei 2 horas para fazer meia frase. É um negócio... Não, mas tu foi bem, E agora, Gostei. Kelly, tem uma sequência, tá? O Grêmio joga 4 meses de semana, Copa do Brasil e Libertadores. A sequência do Brasileirão nesse período, Atlético Paranaense fora, que o Renato já adiantou que é time reserva, pelo gramado sintético e tal. Cuiabá fora. Eu vou reforçar aqui. E O Bahia. Grêmio tá errando no planejamento. O Grêmio tá errando Quer saber no o que tu planejamento. pensa sobre o mas planejamento assim, do Grêmio? Mas não dá pra colocar Continua, reserva nos 3 catedrático. jogos. Não deixa ele te mas esse interromper. ponto. Não dá pra colocar reserva nos 3 jogos. Os Tá três- concordando tu não- com ele. Tu não pode. Tu acha que dá pra botar os 3 jogos seguidos com reservas? Se acalme. Eu não tinha usado nenhum cartão até agora. Não me faça usar. É que é perigoso, é Assim, perigoso. tudo, teu tempo te dando moral. Mas Vai é que- concordar com esse dorminhoco. Mas eu tô querendo Passou te o ajudar. tempo inteiro dormindo no programa, tô tomando água pra não dormir. Ele tá aqui, ó, ele tá que nem aquelas crianças, ele fica assim... O Renato chama de Nana Neném, né? Eu tô querendo te Não, mas ajudar. Nana Neném é quando tu dorme e acorda. No caso dele é Nana. Ah, entendi. Mas eu tô querendo te ajudar. Porque tem a confiança mexe, perdendo esses jogos mexe. O Grêmio vai ter que ter cuidado, o Grêmio vai ter que em algum momento conseguir colocar titulares no Brasileirão. Sim, claro, tu não vai botar time reserva nas Copas, mas tu vai ter que dosar, porque se tu faz aí, vamos lá, 2 pontos nesses 3 jogos, tu volta lá pra baixo. E não são jogos fáceis, são 2 jogos fora, Atlético Paranaense e Cuiabá, e o Bahia, que o manda é do Grêmio, o Bahia não tem Libertadores nem Sul-Americano, então o Bahia nessa semana vai descansar e vem com força máxima contra o Grêmio. Muito bem, hora do nosso tempo extra por aqui. Já vão pensando nos assuntos que vocês vão trazer nos 30 segundos para considerações finais. Roda a vinheta. O tempo extra por aqui, sempre na parceria do Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Vaguinha levantou a mão, que é o tempo extra primeiro. Passo os meus 30 segundos. Não é possível. Vais dormir nos 30 segundos, Vaguinha? Olha, a cadeira do Vaguinha não dá certo, gente, porque ele Guerreiro fica tá- escorado o pra Guerreiro trás, não tá tem cansado. postura, entendeu? Perdeu completamente Mas que ele tô sem assunto. a cara. vontade, eu acho. Posso sem eu? tema. Posso começar? Pode. Nananini, que a Cuca vai... Cuca vai chegar, né? Cuca vem pegar. Vem pegar, eu Cuca acho. vem Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. É isso, tá certo? Eu acho que é isso. Eu acho que foi. Acho que é isso. Olha ali, olha a paz dos eliminados. A paz de quem Bom, está virou bagunça, voltando. né? Virou bagunça, não bagunça. sei A nos paz- 30 segundos de a quem que nós paz- estamos. A paz de quem está voltando aos trilhos. Tá bem. Terça-feira, o Grêmio joga amanhã. CCD abriu mão dos seus 30 segundos por aqui. Amanhã ele vai falar, então, porque é agora que se cantar uma musiquinha de Nananeném. Munari, vais usar os seus 30 segundos? Quero falar. Eu quero entrar nesse tema Quero do... falar, dizer. Nós estamos 1h30 falando. Não, eu quero aproveitar esse tema do Gustavo Nunes, e a gente falou sobre a mudança do mercado da Arábia Saudita de investir em garotos, que eu acho que isso é ruim para a formação de futebol da América do Sul, assim, a gente começar a perder garotos para a vida deles, ok, se o cara financeiramente se resolve,
Mas é ruim, isso tem impacto, vai lá na frente em seleção brasileira, seleção argentina, seleção uruguaia, do garoto sair daqui para ir para o mercado, seja dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, onde ele só vai ganhar dinheiro e não vai evoluir. Isso é ruim para as seleções no futuro. Muito bem, chegou ao fim o nosso Segue o Fio desta terça-feira. Amanhã tem muito mais por aqui pra gente falar da decisão de oitavas de final do Grêmio na Copa do Brasil, da semana do Inter, para trabalhar focado no Palmeiras, que vem aí no Campeonato Brasileiro no próximo fim de semana. Gente, lá na câmera aberta, ó, tchauzinho pra todo mundo. Até amanhã, a gente se vê. Beijo, tchau.